Esse culto está sendo tão diferente porque dia 8 de março nós vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher. Nós temos feito um trabalho maravilhoso aqui no DF e eu, antes de iniciar essa palavra, essa pequena reflexão com vocês, eu queria falar de um trabalho que nós estamos fazendo aqui no DF. Nós já estamos há 4 anos na direção, da liderança, juntamente com a pastora Glízia, a pastora Railma e a pastora Aline, que são as pessoas que estão me auxiliando. E eu tenho um grande colegiado também, que faz parte desse exército de mulheres que trabalham. Então, esse ano, no primeiro semestre, nós estamos aqui fazendo grandes movimentos. Já fizemos um movimento em Braslândia, pegamos toda a região de Taguatinga, Ceilândia, Braslândia, até Padre Bernardo. Até a pastora Iranilde estava lá conosco. E foi uma festa lindíssima. Agora, no dia 23, nós vamos ter aqui na nossa região central, viu, meninas? Vocês que ainda não estão fazendo parte da CBN Mulher, da PIB Mulher, nós convidamos você a participar. Você está de fora, porque os movimentos são lindos, são festas alegres e é muito gostoso. Vai ser ali na igreja Manaim, lá em São Sebastião. Eu sei que as meninas já estão no movimento aqui de van, já estão fazendo tudo, então você não pode ficar de fora. E aí, nós estamos fazendo os pré-confebans. E nós vamos fazer, obrigada, o nosso Confeban no dia 29 de junho, que vai ser a grande festa, as meninas. Uhul para vocês? Uhul! Vai ser lindo, gente, vai ser lindo. Nós vamos ter missionária Rose, que é a nossa líder nacional, ela vai estar conosco ministrando a palavra de Deus. Vamos ter a missionária Micaela também, que é uma mulher de Deus, e vai ser algo sobrenatural. Então você não pode ficar de fora. Por isso é que nós estamos assim, nós estamos ensaiando com os pré-confebans, tá? Nós vamos fazer todos e depois nós vamos fazer o último na região da pastora Glízia, que vai ser aquele movimento com o povo lá de Planaltina, Paranoá, Itapuã. Vai ser lindo. Gente, para cada movimento desse, nós temos, como se diz, arrastado as mulheres. O último agora que nós tivemos, tinha 116 mulheres, porque foi lá em Braslândia. Porque foi longe, muitos não puderam ir. Mas para cada movimento desse, nós temos em torno de umas 200 mulheres ou mais, né? Vanessa e a nossa amiga ali, a Patrícia, que o movimento ali do Gama, né, Pati? A gente pega em torno de umas 230 mulheres. E Deus tem feito grandes coisas. E sabe, eu fico me imaginando esse Dia Internacional da Mulher, que foi um dia assim tão triste, né, pastor? Um dia tão triste para todos, mas um dia assim da gente lembrar que nós podemos fazer a diferença. E aí eu estava assim meditando e eu anotei algumas coisas, que o Dia Internacional da Mulher, ele é uma homenagem para aquelas 129 operárias, né? Que elas estavam ali, aquelas mulheres nos Estados Unidos, dentro de uma fábrica, elas tentando buscar, né? Buscar ali o direito delas. E antes disso teve tantas outras histórias, e você poderia fazer parte também, conversar, você mesmo ali pegar o texto, você mesmo conhecer mais de perto. Foi algo tão difícil, porque aquelas mulheres, elas morreram queimadas ali. E depois disso, em 1921, ali na Conferência Internacional das Mulheres, eram até mulheres comunistas, e o dia 8 de março ele foi aceito como o dia oficial de lutas, em referência de acontecimentos de 1917. E essa data ela foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas em 1975. E desde então, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. E nós, como mulheres, nós precisamos entender que a luta ainda não acabou. Eu não quero estar aqui levantando bandeira A ou bandeira B, mas o que eu quero mostrar para vocês é que de 722 mulheres morreram pelo feminicídio. No primeiro trimestre do ano passado, 722 mulheres foram ceifadas. 34 mil casos de mulheres, entre mulheres, crianças. Essas mulheres sofreram estupros.
E tantos outros casos de mulheres que têm sofrido abusos, que têm sofrido violências, que têm sofrido querendo buscar melhores salários. Sabe, queridos, hoje à noite eu quero falar para vocês de algumas mulheres que me chamou bastante atenção. E essas mulheres, elas fizeram a diferença. E é por isso que hoje, nós, CBN Mulher, nós, PIB Mulher, nós estamos aqui, não somente para celebrar o Dia Internacional da Mulher, mas para dizer que nós vamos sim resgatar um valor, mas o valor no Senhor. Nós vamos buscar o valor debaixo da potente mão de Deus. Porque a palavra de Deus fala que ao devido tempo, Ele pode nos exaltar. E o que eu quero dizer com isso é que se eu fosse falar de mulheres aqui, mulheres que se destacaram na palavra de Deus, eu iria ficar muitos dias aqui com vocês, ou muitas horas, ou de repente uma vigília. Mas o que eu quero mostrar para vocês nessa noite é que existiram mulheres na Bíblia que essas mulheres fizeram a diferença. E aí, uma dessas mulheres é aquela mulher hemorrágica. Todos vocês conhecem a história dessa mulher. Uma mulher que sofria há 12 anos com hemorragia. Uma mulher que sofreu muitos anos, uma mulher que gastou tudo que ela tinha, uma mulher que correu atrás de todo mundo, mas ninguém resolveu o problema dela. Mas essa mulher, ela fez algo diferente. Essa mulher, ela já tinha cura dentro dela. Porque ela tinha fé. Ela tinha fé dentro dela. E ela ativou a fé. E ela falou, se eu tão somente tocar, eu serei curada. E ela não quis saber se ela não era benquista no meio do povo. Ela se escondeu, tocou na orla, ficou curada. E a palavra de Deus, ela diz que no versículo 34, Jesus olhou para aquela mulher no final, que ele sentiu que dele saiu virtude, e ele disse, filha, você foi salva, porque você teve fé. Vá em paz, e fique livre do teu mal. Quantas vezes nós estamos passando por momentos difíceis de enfermidade, e a gente tem a fé, mas a fé parece que não chega nem ao tamanho de um grão de mostarda. Eu quero te ensinar nessa noite que a fé que essa mulher teve foi uma fé de um toque apenas na orla do vestido. E ela ficou curada. A mulher samaritana, fico eu imaginando aquela mulher sentada naquele meio, aquelas pessoas ali, ela não podia nem conversar com eles, porque os samaritanos não se davam com os judeus. Mas aquela mulher, ela sentou ali e Jesus perguntou para ela, você pode me dar um pouco de água? E aquela mulher até assustou. Gente, um judeu falando comigo. Mas ela, mais do que depressa, ela foi lá e tudo, conversou. E naquele momento que ela ficou conversando, naquele momento que ela começou a traçar um diálogo com Jesus, Jesus começou a mostrar várias coisas para aquela mulher. Jesus começou a quebrar paradigmas com aquela mulher. Jesus falou que ele era a água da vida, e se ela bebesse daquela água, ela nunca mais teria sede. E ali foram descortinados, sabe, momentos de diferenças religiosas, momentos de diferenças culturais. Aquela mulher, ela simplesmente começou a ouvir o mestre. E ali naquele momento, ela se achando, não, então como é que eu devo adorar? E Jesus foi lá e ensinou, olha, você tem que adorar assim. Até o jeito, a maneira de adorar, Jesus ensinou. E aí aquela mulher se achando, que estava bem. E Jesus começa a revelar o passado daquela mulher. E começa a falar, olha, você já teve 5 maridos e o que você tem não é seu. E aquela mulher ficou admirada, mas quem é esse Jesus? Quem é essa pessoa que sabe do meu passado, que sabe tudo, que sabe como se adora, que sabe de quem é esse poço? O que é isso? E aquela mulher, mais do que depressa, ela saiu anunciando e falando para todo mundo que Jesus, ele estava ali, ele falou sobre a vida dela. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que aquela mulher, em João, no capítulo 4:39, ele diz, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Jesus nos conhece,
Jesus sabe quem eu sou, Jesus sabe quem você é. Você acha que Jesus não sabe as ansiedades, as suas necessidades? A sua mente trabalha, queridos. Eu tenho tido a oportunidade de estudar um pouquinho ainda, um pouquinho sobre o que é a mente. A mente da gente é algo tão incrivelmente, assombrosamente maravilhoso como nós fomos formados. E aí, eu falei com o João, né? Está aqui o João, está aqui o pastor Rubens, e eu olhei e falei com o João: João, olha o que a Marinha falou. No começo, quando a Marinha começou esse culto. E aí eu falo assim: Deus, como o Senhor sabe das coisas? Como o Senhor sabe? E Deus, quando a Marinha veio para cá, a Marinha falou assim: hoje é um dia de encontro. Você não falou isso? E eu abri e mostrei para o João, que o João não tinha visto ainda os meus rascunhos. E o nome da mensagem que eu escolhi foi o encontro transformador entre Jesus e Maria Madalena. Porque ele conhece todas as coisas. Eu não conversei nada sobre esse culto, o início desse culto, como seria. Eu fiquei chorando ali, falando: Deus, que coisa linda, Senhor. Como é lindo. E aí, a minha mente volta muitos anos atrás, quando eu entrei pela primeira vez aqui na PIB, que eu comecei a caminhar aqui junto com vocês. E o pastor José Carlos pegou e me convidou para estar direcionando as mulheres, junto com a Maria da Cruz. E nós começamos tão piquititinho um trabalho, a quinta-feira à tarde. E me alegra ver essas mulheres fortes, todas bonitas, né? E eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque eu poderia falar de muitas outras mulheres, de Ruth, de Esther. Mas o que eu quero falar hoje para você é de uma mulher chamada Maria Madalena. Esse encontro que houve uma transformação, sabe por quê? Porque Maria Madalena, ela encontrou Jesus no momento que Jesus, ele estava antes da cruz. Antes da cruz, ele encontrou no ministério dele. Jesus andava de cidade em cidade. Se você ler o texto da palavra do Senhor, a Bíblia diz o seguinte: que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E com ele andavam os discípulos e andavam algumas mulheres. Dentre essas mulheres andava Maria Madalena. Andava outras mulheres com ela. E essas mulheres, elas eram as mantenedoras dos discípulos e de Jesus. Mulheres que estavam ali juntamente com o Mestre. Sabe, diferente da mulher do fluxo de sangue, diferente de outras mulheres, como a mulher mesmo do poço que eu falei para vocês, essa mulher, eu não sei o momento certo que foi o encontro dela com Jesus. Sabe, o momento ali daquele ministério terreno de Jesus, Jesus andando na Galiléia, na Palestina, sabe, lá no primeiro século ainda depois de Cristo, e ele andando de cidade em cidade, ele encontrou essa mulher. A Bíblia não fala muita coisa sobre essa mulher, mas a Bíblia, ela é muito enfática quando ela diz o seguinte, que essa mulher, Maria Madalena, era uma mulher que vivia ali na vila dos pescadores. Essa mulher, se você for estudar sobre ela estava ali, ela era de Magdala, era uma mulher que vivia na região sul da planície de Genezaré, estava ali à margem da Galileia, uma mulher que estava ali, mas ela teve um encontro com Jesus. E esse encontro dessa mulher foi um encontro sobremodo excelente. Sabe por quê? Ela sofria. A palavra de Deus diz que ela sofria. Ela tinha 7 demônios. A Bíblia não relata muita coisa sobre isso. Mas aquela mulher era atormentada. Você imagina, se você já teve a oportunidade de ver uma pessoa endemoniada, você vê que aquela pessoa, ela não tem paz, ela não tem alegria, ela não tem firmeza, ela não tem nada. Ela é aquela pessoa oprimida por Satanás. Mas ali não era só um, ali era uma legião, ali eram 7 demônios. Mas no momento que aquela mulher encontra com Jesus, aquela mulher, ela é livre do mal dela. Aleluia! Aquela mulher, ela ficou liberta imediatamente, queridos. E sabe,
Antes da cruz, essa mulher não pensou em nada. Essa mulher simplesmente falou: não, eu vou continuar, eu vou caminhar com o mestre, eu vou andar com o mestre, eu vou porque ele me deu a libertação. Eu quero dizer nessa noite, querido, se tem algum mal que está atormentando a sua vida, a sua mente, a sua alma, o seu espírito, Jesus Cristo, Ele está aqui e Ele pode trazer saúde e libertação para a sua vida, para a sua casa, para os seus familiares, porque você já encontrou com Ele. Esse encontro transformador, ele traz para mim, ele traz para você essa coisa que mexe dentro da gente e que às vezes antes de estar aqui, a gente vai ficando nervosa, dá uma dor de barriga, a gente vai ficando, né? Senhor, como é que vai ser esse culto? Como é que vai ser? Mas é Ele que é o dono da obra. É Ele que fala, é Ele que mostra, é Ele que move, é Ele que cura, é Ele que tem a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E foi um encontro tão lindo, que Lucas capítulo 8, versículo de número 2, ele diz o seguinte: as mulheres ficaram tão maravilhadas com tudo que Jesus fazia, que elas começaram até mesmo a financiar, a ajudar com bens ao ministério de Jesus e seus discípulos. Sabe, irmãos, quando eu olho para essa mulher, eu vejo que essa mulher era uma mulher completamente diferente. Eu vejo essa mulher se abrindo para o mestre. Eu vejo essa mulher, sabe, uma mulher que foi rechaçada durante muitos anos. Essa mulher que foi taxada de prostituta. Essa mulher, a Bíblia não fala que essa mulher era prostituta. Se você abrir o texto bíblico de Lucas, no capítulo 8, você vai ver que essa mulher, ela tinha 7 demônios. A Bíblia não fala mais nada. Mas a Bíblia, ela começa a referenciar. Tem tantos textos no Evangelho de Marcos, de Lucas, de João. Você começa a ver essa mulher tendo algo diferente. Você começa a ver essa mulher se sobressaindo em meio a todas as demais mulheres. Porque é uma mulher que está caminhando ali com Jesus. É uma mulher que não deixa. Igual Maria, que quando se encontrou com Jesus, queria ficar aos pés de Jesus o tempo todo. E Marta falando: Jesus, será que o senhor não está vendo que Maria só fica aí aos teus pés? Eu estou aqui fazendo as coisas sozinha. E Jesus pega, olha para ela e fala: Marta, por que você está tão preocupada? Maria escolheu a melhor parte. Quer saber onde é que é a melhor parte? Encontrando com Jesus todos os dias. Tirando o seu tempo de devocional, lendo a palavra de Deus. Esse é o momento onde você pode ver. Então Mateus 27, Marcos 28, Marcos 16, Lucas 8, João 19, João 20 e tantos outros textos que fala sobre Maria Madalena. Interessante, não é, irmãos? Mas sabe o que eu aprendo nessa noite com essa mulher e eu gostaria de falar para vocês? Que o diferencial dessa mulher é porque essa mulher, ela teve uma total dedicação e entrega ao mestre. Essa mulher, ela se rendeu diante do Senhor. Essa mulher não quis saber de absolutamente nada. Essa mulher, ela não se acovardou. Ela poderia ter sido uma mulher, foi livre do mal e tudo. E Jesus fala para ela: tá bom, volta para sua casa. Mas não tem nada sobre isso. Engraçado, né? Não tem nada sobre isso. A mulher continuou caminhando com Jesus. Você imagina, meninas, quantos milagres essa mulher presenciou, Vanessa? Quantos milagres essa mulher, ela viu caminhando com o mestre também? E aí eu fico vendo, meu Deus, como eu aprendo com essa mulher. Uma mulher que era devota, uma mulher que era dedicada, uma mulher que não se acovardou, uma mulher que não desanimou. Quantas vezes eu e você desanimamos em nossas caminhadas? Quantas vezes você, mãe, você que é Débora, você que ora e você fala: meu Deus, parece que Deus não vai me ouvir nunca. E Deus olhando para você e falando: ei, minha filha, eu estou te carregando no colo. Você não está entendendo não, que eu estou aqui embalando você? Porque o nosso Deus, Ele faz desse jeito. Sabe, irmãos, eu aprendo com essa mulher, que essa mulher é uma mulher que ela tem decisão. Ela poderia simplesmente ficar lá na cidade dela, em Magdala, ali, com os pescadores, né? Mas não. Ela começou a ir de cidade em cidade com o mestre.
juntamente com os discípulos e tudo, porque as mulheres não eram nem contadas naquela época. As mulheres, elas, né, na multiplicação dos pães e tudo, a gente viu que alimentaram ali quantos mil homens. As mulheres nem eram contadas, mas essa mulher, ela foi reverenciada em todos os evangelhos. E aí eu fico olhando e eu fico vendo, sabe, que muitas vezes na caminhada a gente às vezes fica frágil, né? A nossa fé, ela fragiliza. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara em Deuteronômio 31, 6, quando ela diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor seu Deus vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. É tão lindo que Mateus, porque isso está lá na aliança. Isso aí está lá na antiga aliança. Mas sabe que em Mateus 28, o versículo de número 20, a parte B desse versículo, ele diz o seguinte: e eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia! Você sabe o que é isso? Você está na sua casa, o Senhor está contigo. Você está no seu trabalho, o seu chefe vai lá, mexe contigo, tira você da graça. E aí o Senhor, Ele fala: estou contigo. E todos os momentos que você vai, até mesmo você tomando um banho, o Senhor está contigo. Até o fim dos tempos, porque Ele não nos abandonará, Ele não nos deixará. Eu aprendo com essa mulher a fé, porque ela teve fé para ser liberta, não foi? Eu aprendo com essa mulher fé. Eu aprendo que a fé sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Então, quando a gente não tem fé, a gente precisa pedir a Deus que Ele dá a todos. A Bíblia diz: Ele dá a todos. Você quer pedir fé? Ele vai te dar. Se você tem fé pequena, Ele vai aumentar a sua fé. Sabe? Se você não tem fé de jeito nenhum, saiba de uma coisa: se você estiver passando por um momento difícil, você vai acreditar que Ele vai fazer um milagre. E Ele vai fazer. Esses dias, o pastor Rubens contraiu a dengue. E eu fiquei, sabe, eu nunca tinha visto. Ele já pegou Covid, mas não tinha ficado tanto quanto agora. Ele ficou frágil, fragilizado. É uma doença muito ruim, irmãos. Por isso vocês precisam passar o repelente. Tem que passar. Mas, irmãos, que doença terrível. Uma doença que deixa você prostrado. E aí, eu vi momentos que meu esposo, até para pegar um copo, ele ficava tremendo. E eu falava: meu Deus do céu, o que é isso? E teve um dia que eu clamei ao Senhor. E eu falei: Deus, eu nunca vi meu marido desse jeito. Eu fiz 30 anos de casado. 30 anos de casado. Glória a Deus. E aí, no dia que nós fizemos 30 anos de casado, ele estava prostrado, irmãos, ali na cama. Fiz uma cartinha, nem a cartinha ele conseguiu ler, de tão fraco que estava. Mas, depois que ele se restabeleceu, ele: ai, que linda essa carta, amor, não sei o quê. Mas, irmãos, que doença terrível. E olha, eu clamei ao Senhor. Eu clamei ao Senhor, eu falei: Senhor, tira o meu marido desse mal. O Senhor sabe que meu marido, ele precisa trabalhar. O Senhor sabe que meu marido, ele precisa, Senhor, ter força. Ele ainda não está 100% bom, mas já está aqui, para a glória e honra do nome do Senhor. Porque tudo que tu pedires em oração, acreditando, você recebe. E sabe, meus irmãos, quando eu olho para essa mulher, eu vejo o serviço dessa mulher. Com certeza essa mulher, ela servia as pessoas que estavam ali. Com certeza, se tivesse outros livros para escrever sobre Maria Madalena, com certeza iriam haver relatos sobre todas as coisas que ela fez, sobre a generosidade dessa mulher. Mas sabe o que mais me destaca aqui? É que essa mulher, queridos, citada aqui várias vezes pelos evangelhos, essa mulher, ela teve amor. Essa mulher, ela teve lealdade. O que Jesus quer de mim, de você, nesse encontro maravilhoso, é lealdade. É você ser leal com Ele. É você não titubear.
É você ter esse casamento, sabe? Que você fala assim, eu não vou te trair, Jesus. Eu não vou deixar o Senhor, porque o Senhor me deu uma grande bênção que foi o sacrifício da cruz. Então, esse amor, essa lealdade que eu tenho com Jesus, eu preciso continuar tendo. Sabe? Essa mulher, ela acompanhou todos os momentos de Jesus, mas o mestre morreu. E o mestre morreu, e quando o mestre morreu, agora acabou, né? O mestre morreu, então cada um por si, Deus por todos, e tá bom. Mas não foi assim, não. Não foi assim. Essa mulher ela pegou os ungüentos, ela pegou os perfumes, ela pegou as especiarias e ela foi direto para o túmulo de Jesus, porque ela ia ungir o Salvador. Ele estava morto, ela estava angustiada, ela estava triste, ela estava completamente desnorteada, estava todo mundo, os discípulos todos reunidos lá, escondidos, porque agora o nosso Salvador, o nosso mestre morreu, mas ela não. Ela saiu de noitinha, assim, já, como diz, na madrugada ela foi sair juntamente com as Marias e ela falou, nós vamos lá no nosso mestre. Só que quando ela chega ali, sabe o que acontece? A pedra estava removida. A pedra estava removida. Olha a preocupação e a lealdade dessa mulher. Entrou dentro do túmulo e tudo, saiu correndo, foi avisar para os discípulos que o mestre não estava lá. Ela já começou a anunciar que Jesus não estava lá. Só que ela não estava entendendo que a promessa do Messias tinha se cumprido. Aleluia! E sabe o que aconteceu? Aquela mulher já não estava mais antes da cruz. Aquela mulher agora, ela estava no encontro pós-cruz. Agora o encontro era diferente. Era o encontro do Messias que foi ressuscitado. Agora aquela mulher, ela estava tão desnorteada, ela voltou para lá com os perfumes, com tudo. Eu quero saber onde é que meu Senhor está. E os anjos estavam lá, um num pé, o outro no outro. E ela lá correndo e tudo. E daqui a pouco Jesus pega e começa a conversar com ela. E é tão interessante, irmãos. Jesus começa a traçar um diálogo com aquela mulher. Jesus começa a conversar com ela e ela está com os olhos lotados de lágrima, embaçados de lágrima. E ela não sabe que aquele que estava conversando com ela era o próprio Jesus. E aí ela pensa que é o jardineiro e ela fala, para onde foi que tu levastes? E tudo, me fala onde é que ele está. E sabe quando essa mulher reconhece? Ela reconhece a voz do mestre quando ele chama ela pelo nome e diz, Maria. Você já ouviu o mestre te chamar? Sheila, João, José, Rebeca. Você já teve esse encontro com ele? Talvez os seus olhos estejam embaçados. E talvez você não tenha enxergado ainda. Mas ele continua chamando o seu nome, dizendo, ei, eu estou aqui, você pode conversar comigo. Na virada da noite, na virada do dia, eu não sei. No início da manhã, na aurora, na madrugada. Ei, eu estou aqui, vamos conversar? E aquele momento, aquela glória. Quando Jesus olhou para ela e disse, Maria, ela falou, mestre. Ai, irmãos, ali naquele momento, eu aprendo com essa mulher, depois da cruz, a aceitação do chamado dela. Porque Jesus pegou e falou para ela, olha, meus irmãos, vá lá, vá até os meus irmãos, diga a eles, subo para o meu Deus e o Deus de vocês. E aí eu fico vendo no versículo 18 do capítulo 20 de João, quando ele fala o seguinte, então Maria Madalena foi e anunciou aos seus discípulos, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Você viu o Senhor?
Deus, ele se revela através de uma criança, através de um canto de um pássaro, através da natureza. Deus se revela com tudo. Deus se revela, Deus se mostra na sua frente. Tem gente que vê a glória de Deus. Eu falo, Deus, eu preciso enxergar isso. Eu ainda não estou nesse patamar de enxergar. Mas sabe aquela vozinha suave, meiga, quando você está lavando uma louça? Ou quando você está dirigindo o seu veículo, meu irmão, no meio de um trânsito que é um caos, e você ouve Jesus falar para você: ei, eu estou aqui. Essa mulher saiu correndo. Ela saiu correndo porque ela aceitou o chamado dela. E ela contava que Jesus lhe tinha dito todas as coisas que ele falou. Hoje eu ouvi algumas irmãs cantando aqui, a equipe de louvor. Gente, vamos levar Jesus para essas pessoas. Vamos levar Jesus para essas mulheres, sim. Vamos levar Jesus, irmãos, para esses homens, sim, para esses jovens, esses adolescentes. Que coisa linda, as crianças cantando aqui, as adolescentes louvando o nome do Senhor. E eu quero concluir esse momento dizendo o seguinte: hoje, eu posso ver o Senhor. Você pode ver o Senhor face a face, através da sua palavra, através da revelação do que Ele tem para você. E se você está como Maria Madalena, com esses olhinhos embaçados, cheios de lágrimas, eu quero dizer, Ele está aqui. Ele pode trazer alívio para a sua dor. Se você tem alguma coisa que você está passando, saiba que Deus, Ele pode, através da cruz, através do Salvador, mudar toda a tua história e a tua vida. Às vezes, irmãos, eu estou em casa, ou às vezes eu estou até na faculdade, e tem coisa que eu penso, que eu falo, Deus, eu nem preciso falar, e o Senhor já me atende. Eu só penso em alguma coisa, e o Espírito Santo vem, sabe, de uma maneira tão extraordinária, trazendo para mim aquilo que muitas vezes eu nem imagino. O que eu quero dizer para você é que antes da cruz nós éramos pecadores. Antes da cruz nós éramos pessoas que não conhecíamos, mas depois da cruz nós fomos resgatados por Ele. É isso que as meninas vão louvar aqui. E eu quero que você agora, se você pudesse colocar de pé, vamos agora louvar o Senhor com essa canção. E enquanto elas dão essa introdução, eu quero orar com você. Se você tem algo que você quer novamente, sabe, fazer como Maria Madalena, eu vi o Senhor. Se você quer ver o Senhor, coloca sua mão no coração agora e peça algo para Ele. Peça: Senhor, eu quero te ver de novo. Eu perdi, Senhor, essa comunhão contigo, mas eu quero me religar. Hoje nós celebramos a ceia, então é momento de muita gratidão, é momento de alegria, é momento de celebração, mas é momento de encontro que transforma. Oh, Senhor, muito obrigada por esse momento, Pai. Muito obrigada, Deus, porque a cruz me encontrou. Muito obrigada, Deus, porque eu fui resgatado através dos meus pais. E hoje, Deus, eu tenho, Pai amado, uma aliança eterna contigo. E eu sei, Senhor, que como essas mulheres que se destacaram, Senhor, apenas com um toque, ou às vezes, Senhor, oferecendo uma água, ou até mesmo, Senhor, essa mulher que tinha 7 demônios, mas o Senhor a resgatou e a libertou. Eu quero, Senhor, nessa noite te pedir, se tem alguém que entrou aqui com o coração aflito, angustiado, que seja tocado agora pela boa mão do Senhor, pela boa presença do Pai, que o Espírito do Senhor possa conduzir essas pessoas e que eles possam novamente tirar as lágrimas dos olhos e enxergar o Senhor de fato, porque o Senhor é vivo, o Senhor vive para sempre. E nós queremos receber, Pai, essa alegria da ressurreição diária nos nossos corações. Muito obrigada, Espírito Santo, por essas mulheres. Muito obrigada, Senhor amado, pela PIB Mulher, Senhor. Muito obrigada porque essas mulheres, ó Pai, estão como Maria aos pés do Salvador.
E nós queremos honrar o teu nome e te agradecer. Aleluia. Cante conosco. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, Verdade. o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era réu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era réu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Aleluia! Se seu sonho revive nessa noite, receba da parte de Deus a graça, a unção. A graça nos encontrou através do sacrifício de Jesus na cruz. Então hoje eu posso cantar, hoje eu posso celebrar, hoje eu posso cultuar ao Senhor. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era réu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era réu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Aleluia! Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Aleluia! Um dia nós vamos nos encontrar com Ele na glória. Eu vou subir. Aleluia! Depois da cruz do Salvador, o sol de um pecador que era réu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era réu, longe de Deus, mas pela graça. Aleluia! Depois da cruz obrigada, do Senhor. Salvador, Obrigada, mudou a história de um Obrigada pela pecador mudança, Senhor, que era dessas pessoas que réu, estão aqui, longe de Deus, Obrigada, Deus. mas pela Obrigada graça pela tua graça. salvação concedeu. Aleluia! Dê uma salva de palmas, Aleluia! Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica aqui, fica aqui. Glória a Deus. Eu queria agradecer
E eu acho que esse encontro foi muito especial. Pode sentar, irmãos. Muito especial. Teve muitas coisas no caminho. Teve dengue, que impediu pessoas de estarem aqui. Teve luto, que impediu pessoas de estarem aqui. Teve várias situações que impediram a programação, né? Mas nada impediu que o Espírito Santo trabalhasse em nossas vidas. E eu achei tão bonitinho que até uma pastinha eu ganhei para fazer aqui a programação toda rosinha. Mas eu queria agradecer em nome da PIB Mulher a tua disposição de vir e trazer essa palavra maravilhosa. E Deus tem um encontro com a gente. E esse encontro é marcado quando a gente deixa Ele falar conosco. E eu queria agradecer as meninas que cantaram. Que lindo, viu? Obrigada. O testemunho, que bênção. As meninas do louvor, que bênção. O nosso colegiado, que bênção. Obrigada, pastor. Eu queria convidar o colegiado para estar aqui com a gente, apresentar vocês. Eu não consigo trabalhar sozinha. Se não fosse essas meninas, eu digo meninas, né? Se não fosse essas meninas, não ia ter nada disso. Elas são um suporte, ela é braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. Flui, funciona. E a igreja é isso. E a gente precisa que vocês estejam conosco também. A gente precisa que esse colegiado aumente. E no Confeban, a gente precisa que você venha participar conosco. Então, dê seu nome. Tem a van que leva e traz, né? A gente paga, é lógico. Mas, assim, a gente está juntas. E vai ser bênção vocês junto com a gente. Aí, assim, a unidade, a unção, que quando as mulheres estão juntas, pastor, é fogo puro. É fogo puro, não tem explicação. E eu queria convidar você, vem esquentar, vem pegar fogo conosco, tá? Vocês serão bem-vindas na Confeban. Muito obrigada, meninas. Vocês foram bênçãos e eu sei que só Deus para abençoar vocês. Muito obrigada, igreja. Obrigada por vocês estarem conosco. E eu sei que Deus abençoará vocês. E eu sei que aquele que precisa de uma cura, Deus estenderá a mão. Aquele que precisa da visitação de Deus neste momento, Deus estenderá a mão. Eu sei que muitos estão enfrentando dificuldade. Deus estenderá a mão. Eu sei que muitos estão enfrentando dificuldade em casa, nos relacionamentos. Deus estenderá a mão. Creiam. Creiam. Essa palavra não veio para bater na parede e voltar. Essa palavra veio para entrar no seu coração e você acreditar que Deus muda a história. Deus abre portas. Deus muda relacionamentos. Deus traz o perdão. Deus abre portas. Deus traz a cura. Deus prepara o hospital para você. Deus coloca o médico certo para te cuidar. Ele é maravilhoso, tá? Acredite. Essa semana será abençoada. Você pode levantar e crer que a hora que você sair daqui, você vai ter uma semana abençoada. A tua família será renovada, porque a tua atitude, o teu pensamento é novo, será renovado, porque Jesus está contigo. Amém? Amém? Amém, pastor? Obrigada, pastor. Não, vocês ficam aqui com a gente até o final. Vocês começaram, vão terminar conosco, né, pastor? Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Bendito seja Deus por essa noite. Fomos todos abençoados. Gratidão ao pastor Rubens. Bom revê-lo nessa casa. Eu queria fazer uma estatística rápida aqui. Quantos tiveram dengue esse ano? Levante a mão.
Aqui, dos que estão aqui. Eu não, levantei a mão só de gesto de vocês. Amém. É possível que nós vamos ter 10% da população do DF contraindo dengue nessa temporada aqui. É sério. Está muito alto o índice de infecção. Então, por favor, tome cuidado, faça a sua parte. O que você puder fazer para evitar que o mosquitinho ande por perto de você, faça. Não é? E vamos orar pelos que estão sendo acometidos, para que, assim como o pastor Rubens recebeu a oração da Sheila, e oramos pelo pastor Heleno, que também esteve hospitalizado, que nós tenhamos boas notícias de recuperação de todos aqueles que vierem, de preferência que não enfermem, mas se enfermarem, que todos os nossos sejam levantados. Amém? Por gentileza, coloque-se em pé. Lembramos que essa semana, terça-feira, nossa reunião de oração, quinta-feira, PIB Mulher, PIB Homem, e também os adolescentes, a LAPIB, se reúnem aqui nas dependências do fundo. Nós temos as atividades dos jovens, acompanhem pelas redes sociais, o coral está ativo, a escola dominical está funcionando, enfim, o carnaval já passou, tudo funcionando, tá bom? Então vamos nos inteirar, vamos nos integrar e vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Oremos. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos e cremos, como disse agora a Marinha, que o Senhor há de nos abençoar nesta semana, para que em cada casa haja paz, que em cada casa haja uma visitação do Senhor, trazendo saúde, trazendo a provisão, trazendo o livramento e a graça. Obrigado por esta noite. Oramos, Senhor, pelas mulheres aqui do nosso convívio, oro pela minha filha, oro pela minha esposa, e cada qual de nós aqui agora, invocamos a bênção do Senhor pelas mulheres. Pedimos ao Senhor que dê graça, unção aos nossos governantes, aos legisladores desse país, ao poder judiciário, Senhor, para que tenhamos medidas eficazes que possam coibir esta violência contra a mulher. E que a tua igreja não esteja indiferente a isso, Senhor, mas que nós possamos sim lutar por justiça, lutar pela paz, protegermos a infância e protegermos as mulheres em todas as fases da sua vida. Que nós tenhamos, Senhor, empatia por esta causa e vejamos que esta causa é do Senhor, que o Senhor amou as suas discípulas tanto quanto amou os seus discípulos, e que nós sejamos assim igualmente zelosos pelas tuas filhas, Senhor, que elas são preciosas aos teus olhos, preciosas para nós, e que a tua bênção sobre elas repouse. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma boa semana. Vai ter a saideira? Não? Bem, Deus abençoe a todos.